Próximo feito, o processo número 2 da pauta. Relator, Juiz Federal Alexandre Rossato, apelante União Fazenda Nacional, apelado espólio de Elias João Baine, continuação de julgamento, com apresentação de voto vista. Então, houve pedido de vista pelo desembargador Sebastião G. Muniz. Nós prosseguimos o julgamento. Quem eu concedo a palavra? Doutor Sebastião, tenha bondade. Obrigado, senhor presidente. Eu inicialmente pondero que a sentença recorrida está sujeita ao duplo grau de jurisdição, em face do valor do proveito econômico que está em questão, que é superior a 30 milhões de reais, então superior, portanto, a 1.000 salários mínimos. E eu acompanho o voto do relator no que tange ao reconhecimento da prescrição, mas no que tange aos honorários advocatícios, eu peço vênia para divergir. E eu digo o seguinte, que o valor da execução é alto, só que ela está sendo proposta contra o espólio. Assim, ela tem como limite máximo o valor correspondente ao acervo do espólio. O valor desse acervo não foi informado, mas pode ser estimado, e eu observo que o valor dos bens declarados na última declaração de ajuste anual do IRPF do DECUJO, trazida aos autos, é de pouco mais de 130 mil reais. Esse valor é menor que 200 salários mínimos. Assim sendo, eu arbitro os honorários advocatícios para sintetizar, com base naqueles critérios todos, em 10% desse valor. Então, digo que, diante do improvimento do recurso da apelação da União, os honorários fixados anteriormente devem ser majorados na fase recursal, e, adotando-se os critérios anteriormente elencados, o percentual que antes eu mencionei, 10%, fica majorado para 11%. Meu voto, senhor presidente, no sentido de negar provimento à apelação e dar parcial provimento à remessa necessária tida por interposta. Muito obrigado, doutor Sebastião. Eu gostaria de trazer a questão ao colegiado, que o doutor Sebastião já apontou, em relação ao cabimento da remessa necessária, nesse caso aqui, onde há exceção de prescritividade. O meu voto não contemplou a remessa necessária, e, voltando ao exemplo do caso, me parece, com a vênia de Vossa Excelência, que realmente não é o caso de remessa necessária nesse recurso que desafia uma decisão em exceção de pré-executividade. O STJ decidiu, sim, que cabe remessa necessária em exceção de pré-executividade antes do Código de 2015. Essa é a jurisprudência majoritária com relação ao cabimento de remessa necessária, repito, diante de decisão em exceção de pré-executividade em situações processuais antes do Código de 2015. No novo Código de 2015, há previsão, no artigo 803, daquilo que até então tinha sido exclusivamente uma construção jurisprudencial, vale dizer, a exceção de pré-executividade. Então, o Código de 2015, fazendo expressa menção, repito, no artigo 803, à possibilidade daquilo que se denomina exceção de pré-executividade, essa mesma lei não inseriu a remessa necessária no caso dos processos executivos, senão só a previu, a hipótese de remessa necessária, nos casos de embargos à execução. Dado que, como já vinha decidindo o Supremo, já na vigência do Código de 73, quanto à excepcionalidade, à restritividade da interpretação que deve se dar à remessa necessária, que nas palavras do próprio Supremo, repito, já ainda na vigência do Código de 73, assim qualificava como um privilégio em processo de inconstitucionalidade, dada o aperfeiçoamento das procuradorias públicas, isso muito antes do Código de 2015. Então, diante de todos esses dados normativos jurisprudenciais, me parece,
com a devida vênia do nobre colega Dr. Sebastião, que não é o caso aqui de remessa necessária. Eu só gostaria de pontuar isso, até porque é relevante depois para a proclamação do resultado. O meu voto, então, o julgamento iniciou-se, né? Só para recapitular. O relator, que foi o doutor Alexandre, né, Rossato, ele deu provimento ao apelo. Depois votei eu desprovendo um recurso. Depois o doutor Guilherme Beltrame, que então substituía, acompanhou o meu voto divergente. Nesses 3 votos não houve, tanto por parte do relator quanto por minha e do doutor Beltrame, qualquer menção à remessa necessária. Agora, como bem atentou o doutor Sebastião, né, coloca-se a questão da remessa necessária. Senhor presidente, se você permitir. Por favor. Não, só não para alterar o convencimento de Vossa Excelência, só para justificar o meu convencimento. Né? Que, na verdade, eu não vejo no artigo 803 nenhuma norma que exclua a remessa necessária. E já nos dispositivos do Código de Processo Civil, que eu transcrevo, artigo 496, e parágrafos, incisos, etc., realmente houve um redimensionamento do cabimento da remessa necessária, que é um redimensionamento bem substancioso, eu diria. Né? Ela deixa de caber numa série de situações. Então, mesmo diante desse redicionamento, a questão é relevante e dele eu não vejo, e aí eu estou dizendo meu voto, essa exclusão ventilada, e eu digo, não estou rebatendo, apenas para justificar o meu convencimento, né? Essa exclusão ventilada por Vossa Excelência. Só para deixar... Muito obrigado. Então, agora, segundo o meu registro aqui, nós devemos escolher o voto do doutor André, né? Com licença, Excelência. Pois não. Diante do que foi alinhado, acho que em duas assentadas anteriores, e considerando que o voto proferido no início do julgamento foi pelo juiz federal Guilherme Beltrame, que me substituía, e este tema, que é, sob certo aspecto, preliminar, e me recordo que o desembargador federal Rômulo trouxe uma certa oportunidade aqui, uma classificação de Barbosa Moreira sobre as preliminares e prejudiciais, e não me arriscaria a classificar nesse momento. Consulto se é de minha atribuição, neste momento, deliberar sobre este ponto específico que Sua Excelência, o juiz federal Guilherme Beltrame, e Vossa Excelência e o juiz federal Alexandre Rossato Azevedo, no início do julgamento, não deliberaram. Pois não. Eu coloco, então, como questão de ordem, a trazida pelo doutor Marcelo Denardi, que colhendo de imediato uma manifestação de Vossa Excelência sobre o ponto, para depois prosseguir na manifestação dos colegas. Como é questão nova no julgamento, e considerando que este momento é o prosseguimento do julgamento, e é tema não deliberado, e não é tema já deliberado e vencido, eu voto pelo acolhimento da questão de ordem para o fim de autorizar a intervenção limitada ao que não foi deliberado nos votos anteriores. Pois não. Doutor Alexandre? Senhor presidente, caros colegas, eu não entendi o voto de Vossa Excelência. Perdão. A questão é que este tema do acolhimento ou não da remessa necessária, suscitado pelo desembargador Sebastião no seu voto, e agora também esclarecida pelo presidente, não foi disputada, deliberada por Vossas Excelências. Vossa Excelência, o presidente estava presente, e o juiz federal Guilherme Beltrame, que me substituía por ocasião de férias. E, previamente, nós deliberamos... O senhor presidente nos ilustrou sobre a impossibilidade de se modificarem votos já proferidos quando os autores dos votos não estavam presentes na sessão do julgamento. As situações de férias, etc., são as substituições ordinárias.
há uma deliberação da Corte Especial, se Vossa Excelência citou o precedente, enfim. Eu estou de pleno acordo, mas este caso indica uma situação em que os votos proferidos por Suas Excelências, Sua Excelência, o Juiz Federal Guilherme Beltrame, neste caso, não deliberou sobre uma questão relevante que foi trazida a julgamento somente na continuação, quando já o quórum ampliado, inclusive por um dos convocados para cumprir o quórum estendido. E eu confesso que não me aprofundei no precedente lá da Corte Especial, mas me parece que seria logicamente satisfatório que, em havendo uma deliberação adicional não considerada nos votos antes proferidos, e isso é necessário para preservar a decisão da Corte Especial. É necessário que esta distinção esteja claramente estabelecida. Me parece que essa distinção está claramente estabelecida aqui. Não há deliberação sobre a questão da remessa necessária nos votos anteriores. Seria possível, então, os substituídos, naquela oportunidade, virem a deliberar. Então, o meu voto na questão de ordem é para acolhê-la e admitir que os substituídos deliberem, votem, nos casos em que seja suscitada alguma questão de ordem perfeitamente identificada e diferente ou não foi deliberada lá no início do julgamento. Então só está admitindo que seja suscitado. Então, Vossa Excelência ainda não votou a respeito da possibilidade ou não da remessa. É não, isso? A questão de ordem pode, depois de proferido um voto pelo juiz que o substituiu, entendi. Prosseguir aquele que foi substituído, dado que uma questão nova sobre deliberação de julgamento surge. Certo. Eu acompanho o voto eminente do juiz Marcelo Denardi. Pois não. Doutor Sebastião? Eu também acompanho, eu agradeço até pela oportunidade do esclarecimento, porque eu não tinha entendido a limitação que eu entendi que o Dr. Marcelo Denardi fala, é a limitação só quanto ao tema objeto daquilo que não foi nunca deliberado. Perfeito. Vossa Excelência acompanha, então, né? Também. Doutor André? Senhor presidente, só para me situar bem, aqui nós estamos apreciando questão de ordem quanto ao cabimento da remessa necessária? Não. Antes, prévio. É uma questão processual. Se eles podem se manifestar já. Uma vez que o doutor Beltrame não teve oportunidade de se manifestar, porque não era uma questão colocada. Sim. Se agora o doutor Denardi, que sucede, vamos chamar assim, no tempo, né? O doutor Beltrame pode participar do julgamento nesta questão que outrora não foi sequer colocada. Sim. E que é objeto de deliberação, inclusive, do dispositivo do julgamento. Sim, parece perfeitamente possível. Pois não. Doutor Rômulo? Eu acho esse é o processo 2, né? Esse é o 2. Desculpe, o senhor não participa. Eu também eu acompanho a questão e a solução que deu. Ela foi dada pelo doutor Denardi com relação à participação do então substituído em objeto que não foi sequer colocado e que é relevante para a deliberação do julgamento. Bom, decidido isso, né? Então o doutor Sebastião manifestou-se já justificando a deliberação também pela remessa necessária, né? Eu suscitei a questão, até já adiantei minha posição no sentido negativo de não caber remessa necessária. Então nós prosseguimos agora nessa questão, na qual, portanto, o doutor Marcelo pode se posicionar, né? Por uma questão pessoal, eu peço licença para declarar que não tenho nenhum apreço pelo processo ou pela questão, enfim, somente para preservar a regularidade do andamento do processo, porque me considero no dever de, se estiver em pauta, proferir o meu voto. Considero que tenho o dever de fazer isso. Foi por isso que suscitei a questão. Prosseguindo, então, na admissibilidade ou não da remessa necessária, este é um caso em que, me ilustrem, por favor, este é um caso em que foi acolhida a exceção de executividade para extinguir a execução fiscal. É essa a situação, não é? Isso. Então, a sentença é proferida contra a União, que neste caso é exequente, e estou de acordo com a conclusão do desembargador Sebastião, porque se ao molde da situação,
ao artigo 496, inciso 1º do Código de Processo Civil, e não estão presentes as exceções do parágrafo 3º e do parágrafo 4º do artigo 496. Acompanho a solução ao tópico da admissibilidade da remessa necessária proposta pelo desembargador Sebastião. Pois não. Então, manifestou-se o doutor Sebastião, doutor Marcelo, doutor Alexandre. Senhor presidente, por ocasião do voto, e Vossa Excelência destacou isso, não foi examinada essa questão da existência da possibilidade de remessa necessária. Então, assim, eu mantenho o voto proferido, entendendo que não é cabível a remessa, pelos motivos que Vossa Excelência declinou no início da sessão. Pois não, muito obrigado. Doutor André. Bom, senhor presidente, tem uma questão preliminar que eu gostaria de explicitar. O CPC diz que não cabe a aplicação do artigo 942 do julgamento ampliado ao julgamento da remessa necessária, mas me parece cabível quando tiver um recurso de apelação conjuntamente, então me parece viável o pronunciamento e assim me permitir votar sobre o mérito também, sobre o apelo, né, e também sobre a remessa necessária. Bom, então, após detida a análise dos autos, firmei minha convicção quanto ao mérito, em harmonia com o voto divergente do desembargador federal Roger Halp Rios e quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, em consonância parcial com o voto do desembargador federal Sebastião Auger Muniz. Entendo, porém, que os honorários devem ser fixados sobre o valor real dos bens deixados pelo decujus, ou seja, sobre o monte-mor, com a devida dedução de eventuais dívidas do autor da herança. E só para complementar, porque é que eu penso isso, porque considerar a declaração, a última declaração do imposto de renda conhecida do decujus, acho que implicaria um ônus muito grande para a parte, no caso aqui para o advogado, porque na declaração do imposto de renda, o valor dos bens, sobretudo bens imóveis, ele não está sujeito à atualização, muitas vezes está bem distante do valor real, né? Por isso, me parece que os honorários devem ser fixados sobre o valor real dos bens. E, para facilitar a liquidação dos honorários advocatícios, indico que seria possível considerar a base de cálculo do ITCD apurada nos autos do inventário, se for aberta e devidamente atualizada pelo PCAE. Entendo, em síntese, que deve ser negado provimento à apelação e dado parcial provimento à remessa necessária, em menor extensão do que propõe o ilustre desembargador federal Sebastião Auger Muniz, para que os honorários advocatícios sejam fixados em 11%, já considerada a majoração da fase recursal, sobre a base de cálculo supramencionada. É o meu voto, senhor presidente. Oi? Então, me ajudem aqui a ver o resultado final, que esse processo ficou... Oi? Vamos ver aqui. Esse aqui é o número 2, né? Atualizar aqui, só um pouquinho eu vou atualizar porque tem uma informação aqui. Número 2. Nós estamos aqui. Então, eu e o doutor Alexandre não conhecemos da remessa, certo? Doutor Marcelo Denardi, doutor Sebastião, doutor André conheceram da remessa. O doutor, então, vai ser conhecido da remessa. Isso está definido. Né? Eu votei negando o provimento do apelo, certo? E o doutor Sebastião também negou o provimento do apelo, certo? E o doutor André? Também é o provimento da apelação. Negou o provimento do apelo. Só uma questão de ordem, senhor presidente, por favor. Eu não sei se eu não entendi muito bem aqui, mas o desembargador Sebastião, quem é que, no voto de Vossa Excelência, diz... agora que eu vi. Está acompanhando o desembargador Roger, Na questão de que iniciou a divergência, é isso? Exato. Sim, está bem. Tá, agora compreendi. Tá. Sim. Então, o doutor Alexandre deu provimento, eu neguei provimento, o doutor André negou provimento, o doutor Beltrame negou provimento, certo? E o doutor Sebastião negou provimento. Isso.
Então, Só eu está fico definido. vencido. Ficou vencido. Com relação à remessa, conheceram da remessa por maioria. Perfeito. Doutor Sebastião, doutor Marcelo, Denade, aí naquilo que não tinha sido debatido, e o doutor André. Então, a maioria negou o provimento e conheceu da remessa. Vencido o doutor Alexandre, que dá provimento. Devemos agora definir quem vai ser o relator, dado que houve concordância parcial entre os votos que negaram o provimento. Não é? Me parece que o doutor André, que é o voto médio, não é? É isso? Ou o doutor Sebastião? Vossa Excelência, então, a questão é com relação à base de cálculo dos A honorários. base de cálculo, exatamente. A desembargador Andrei com uma base maior, em tese maior, né? E eu e o desembargador Denade, uma base menor, em tese menor. Me parece que o federal Andrei vence em todas. Em todas as questões suscitadas. E seria conveniente, Sua Excelência. Então, Por isso que o que eu me ocorreu é o doutor André, que vai ser o relator. Né? Certo? Temos clareza então disso? Então vamos lá. Nós estamos julgando o processo número 2. Prosseguindo o julgamento, a primeira turma decidiu por maioria, vencido o relator e parcialmente vencido o desembargador Roger, negar provimento à apelação e dar parcial provimento à remessa necessária, tida por interposta, nos termos do voto do juiz federal André Pitten Veloso, que lavrava a cota. Certo? Então, julgado o processo número 2. Muito obrigado.